Alô, fiel, vamos lá para mais vídeo. O Corinthians hoje enfrentou o Novo Horizontino na nossa Neoquímica Arena e veio a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil aí, com um gol de Yuri Alberto, sendo que na primeira partida de jogo de ida foi o gol do Hector Hernandes, que também sacramentou essa nova fase de grupos aí do nosso time. É isso aí, pessoal. Vamos lá para mais vídeo dos nossos amigos da SPN. Segue aí o vídeo. O Romero, do lado direito, do lado esquerdo, ele tem no meio de campo, né? Ele tem, por exemplo, o Maicon como primeiro volante. Isso é interessante. Ele puxa para primeiro volante um jogador com mais qualidade. E deixa o Ranieri à frente. O Ranieri é mais marcador. Então, você é um marcador mais adiantado, que no momento que o jogo passou por ele, ele teve alguma dificuldade para jogar. Então, hoje havia mais um atacante, mas faltou profundidade, que é aquele Corinthians que recupera a bola, que é vertical, que lança o Yuri Alberto, que consegue ter mais peso dentro da área. Então, com isso, eu não vejo como evolução. Isso eu não posso chamar de evolução. É um Corinthians diferente e eu entendo as dificuldades que ele tem. Mas hoje tinha muito do time principal dentro de campo. A defesa era todinha ela. Você não tem Mateuzinho, ele encontrou o Félix Torres ali e é um zagueiro. E esse era o problema do lado direito do Corinthians. Barra lateral, né, ali? Félix Torres, que é um zagueiro, como lateral. Isso. E aí ele tinha mais adiantado no setor direito o Ranieri. Isso. Então, o setor direito é um setor de baixíssima construção. Ficou torto. O time ficou baixíssima construção, quase nada. E tinha o Romero aberto. Em determinado momento, ele vai com o Romero para perto de Yuri Alberto. Aí ele ganha um segundo atacante e o Corinthians melhora um pouquinho. Então, evolução é uma palavra muito forte. Parece que está bom e não está bom. Vai evoluindo aos pouquinhos, disse o Dorival. Ô Pedro, ainda vejo uma dificuldade ali, em cima do que o Calçado está falando, uma dificuldade ali no meio, na criação, dessa bola chegar no ataque. E em algum momento do jogo, já ali do meio para o fim do segundo tempo, já alguns lançamentos e tudo, muita bola chutada para frente. Um Corinthians que tinha vantagem e já estava meio que condicionando ali o placar até que saiu o gol do Yuri Alberto, né? Mas eu vejo ainda dificuldade ali nesse meio do Corinthians. Claro, falta garra, falta Memphis, mas com muita dificuldade ali. Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a você, Calçade, Jean, Vitor. Mais até do que o segundo tempo, quando você olha o primeiro tempo e o Ranieri é um homem de criação... É isso. Sabe, é mais do que simplesmente falta alguma coisa. Não é que tem uma falta Garro, falta Memphis, entrou ali um meio de criação, só que a dinâmica não aconteceu. Entra um cara que não necessariamente é talhado para isso. A criação não é simplesmente bota alguém ali que ele vai fazer. É como você domina a bola, é como você pensa rápido, é como você consegue girar, é como você consegue associar e ter as referências de campo. O Ranieri não tem as referências de onde ele começa jogando, né? É meio que para a direita, um pouco mais avançado, totalmente diferente do que ele está acostumado a fazer. Então você começa a perder as peças, você não repõe com gente do setor, quem está ali não tem as referências da criação e o Corinthians já vem, digamos, de um deserto criativo por ali. Então você não está exatamente buscando uma solução mais palpável ali. E aí começa a ficar com essa sensação de que você olha para o jogo do Corinthians, a gente aqui no nosso caso na televisão, e nada acontece. O que acontece é um final de primeiro tempo ali, muito de abafa, levanta a bola, cruza, e vamos lá, e vamos tentar chegar, e não chega. E falta algo um pouco mais combinado, porque as pessoas que estão ali, os jogadores ali, não são disso. E aí no segundo tempo começa a se tornar mais delicado. O gol no final não é exatamente também por conta de um processo criativo ali do segundo tempo todo. E passa o tempo. Uma bola do Novo Horizontino talvez levasse o jogo para os pênaltis. O segundo tempo, para mim, passa mais por isso. E a não criação, a ausência de criatividade no primeiro tempo são as peças que você olha e está meio fora de lugar ali. Mas eu te pergunto, Birner, dava para ser diferente com os desfalques que ele tem? Tem algum mérito em estar tentando encontrar alguma coisa? Ele chegou outro dia, gente, é bom lembrar, hein? Quantos jogos tem o Dorival? 5 jogos? 6 jogos, talvez, no máximo, né? Só puxar de cabeça aqui. Chegou ainda outro dia, com os desfalques que tem. Dava para fazer algo diferente do que ele está fazendo? Dava para fazer um feijão com arroz ali melhor, com essas peças ausentes aí? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Pedro, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Eu enxergo essa escalação do Ranieri, aberto mais pela direita, como uma coisa estratégica desse período inicial do Dorival, pré-paralisação do Campeonato Brasileiro durante o Mundial de Clubes. Porque ele sabe que o Carrilli pode fazer essa função melhor, só que ele precisa pensar no Campeonato Brasileiro. E ele também é capaz de entender como uma eliminação na Copa do Brasil geraria impacto
negativo em todo o clube. Do elenco aos dirigentes, passando pela torcida. Então eu enxergo essa escolha dele como uma escolha de segurança contra um time inferior do Corinthians, que tinha vencido por 1-0 fora de casa. O Novo Horizontino não é um time bobo. Ele é pior que o Corinthians, mas ele não é um time bobo. É um time que poderia oferecer algum risco e eu me pergunto qual seria o impacto de tomar um gol em Itaquera e ter que fazer um jogo propositivo que o Corinthians com Dorival ainda não sabe fazer. Ou ter que acelerar o jogo, ou intensificar muito uma marcação alta e tornar o jogo elétrico e gerar uma pressão emocional numa partida que podia ser administrada. Então, eu garanto para você que quando ele tiver todos os jogadores à disposição, ou boa parte deles, o Ranieri só vai entrar ali em situações muito específicas. Então eu enxergo esse momento do Dorival como um momento em que ele está gerenciando muito mais do que pensando em ter o futebol ideal para o time. Essa era a minha pergunta que eu vou passar para o Jean. Como é que o Jean enxerga? Se é um Dorival que está tentando preencher as lacunas... E esse gerenciamento tem a ver com o momento emocional do time e tudo mais, não é só com o jogo em si. Preenchendo as lacunas e falando, é o que eu tenho aqui, vamos tocar o barco para avançar de fase e tudo. Ou 7 jogos? 7 jogos. Ele estreou contra o Novo Horizontino. Isso. Aí teve o jogo contra o Racing, teve o jogo contra o Inter, teve o jogo contra o Santos, enfim, esse de hoje. Ou tem alguma coisa ali que você olha e fala assim, eu acho que ele está testando isso aqui para tentar usar de alguma maneira lá na frente. Tudo bem, Jean? Tudo bem, boa noite, William, boa noite a todos. Cara, eu sinceramente, não gosto de usar esse termo, mas eu não consigo absolver o Dorival por essa escolha, porque eu acho o seguinte, o problema não é o Ranieri estar em campo, evidentemente. O problema é o Ranieri estar em campo aonde ele estava. É isso que eu não consigo entender, porque o desconforto dele é tão evidente jogando nessa posição, mas tão evidente que tá bom, você quer ter o Maicon e o Ranieri jogando ao mesmo momento? Maravilha, mas inverte. E aí eu não estou dizendo, o Maicon jogando como primeiro volante não funciona. Você não acha que ele está tentando assim um Pirlo e um Gattuso? O Michael Pirlo e o Ranieri e o Gattuso. Essa comparação, hein? Meu Deus. Essa sua comparação, poderia ser... Coitado, esse cara no Ancelotti agora deu uma... Porque o Pirlo tinha essa coisa, né? Ele era o primeiro volante, porque ele é o que na Itália se chama de redista, que é esse primeiro volante cuja qualidade de saída de jogo é tão espetacular. De entender tudo que está acontecendo. De entender tudo que está acontecendo. E por entender tudo que está acontecendo, ele marca também muito bem, porque essa é a verdade, o Pirlo também marcava. Não é que ele era um jogador que... E aí, ok, você traz... Então, repito, o problema não é o Maicon jogando onde ele jogou. O problema é que se você tem Maicon e Ranieri ao mesmo tempo em campo, pelo desconforto absurdo que a gente percebia do Ranieri jogando nessa posição, eu pelo menos inverteria. E acho que essa é a questão. Claro que o Carrillo do lado direito vai te oferecer mais, aí não sei se tem a ver com também poupar para o Campeonato Brasileiro e tudo mais. A gente pode especular várias coisas, mas assim, a minha questão é que fossem os mesmos 11 jogadores em campo, acho que a escalação poderia ter sido melhor no sentido de onde cada um está. E principalmente por onde o Ranieri está. Assim, o Corinthians, ele era um deserto de ideias, como usou o termo, acho que o Pedro ou Birner. Ele era um deserto de criatividade, de fato, antes da chegada do Garro e do Memphis. Então, não surpreende que seja novamente um deserto de criatividade sem esses dois jogadores. A questão é que, pelo menos, tenta fazer o mais lógico, o mais óbvio possível, para ver se o time consegue criar. E acho que o Ranieri jogando nessa posição está longe de ser o mais lógico. Porque aí a culpa talvez não fosse para o Dorival. Aí a culpa ia ser, mas também sem Garro e sem Memphis... Eu acho que não tem culpado nenhum, tá? E eu entendo como estratégia, Jean, porque além do jogo do Brasileiro, ele tem no meio de semana que vem um jogo muito difícil. E das 3 partidas que ele tem seguidas, contando essa que foi jogada... Essa estratégia é o quê? É isso que eu te pergunto. De não usar, por exemplo, o Carrilho ali. Não, mas tudo é o que eu estou falando. O não usar o Carrilho, eu entendo. Mas o porque desenho, não usar... mas podia ser diferente. O desenho tinha que ser outro. Essa é a questão. Mas ele muda, se ele era muda para o desenho os mesmos dentro do jogo ainda. Não usar o Carrilho tá de boa, eu entendo. Eu entendo. Tá de boa. Tá de boa a partir do momento que a justificativa vai ser não uma escolha técnica, mas uma escolha física de dizer, eu quero ter o Carrilho no final de semana no Campeonato Brasileiro. Então, eu não estou discutindo o Carrilho no banco. O que eu estou discutindo é esta escalação com, sobretudo, o Ranieri jogando onde ele jogou. Mas ele tem usado o Maicon mais onde ele jogou hoje?
Tudo bem, Michael- isso também não é um hoje- problema. Ou pra seja, ele- é para mexer menos, eu acho. Não, no para que ele tem o feito. Michael é o primeiro volante. Então, A ideia, o que eu acho é o seguinte... mas se o preço para isso é colocar o Ranieri Porque- como meia, sim, não dá, cara. Vendo defensivamente como ele tem se preocupado, porque assim, ele ocupa bem os lados, ele tem Coronado na esquerda, que é um Coronado não na função do Garro, Coronado como é um meia que atua do lado esquerdo. Né? Então ele tem uma construção mais forte do lado esquerdo, um atacante pelo lado direito, que é o Romero. Mas ele ocupa melhor as beiradas e preenche o meio de campo. Com isso, isola o Yuri Alberto. Pois é. Né? Imagina Que quando de novo tiver... tirou um coelho da cartola hoje. né? Tirou um coelho hoje ele tirou mesmo. Quando se tiver Garro e Memphis, eles têm que jogar com o Yuri Alberto. O desenho do time é aquele desenho que deu certo. Assim, quando se tentou colocar o Memphis pelo lado esquerdo, as coisas não funcionaram. Memphis com o Yuri Alberto juntos. Isso funciona. Garro abastecendo também. Aí tira os caras da beirada. Isso é o futuro do Corinthians. Vai tirar os jogadores da beirada. Você não consegue ter os três e preencher aqui. Porque teu meio de campo vai ter 3 jogadores. Aí fica num 4-3-3. Porque o Garro, ele é um jogador ofensivo. Né? Até o retorno dele, se você quiser dividir o sistema num 4-3-1-2, pode fazer, tal, não tem problema. Só que ele demora para chegar, ele se incorpora ao meio de campo. Vai ser diferente a proteção da defesa. E é natural que no lugar do Ranieri, onde jogou hoje, tem o Carrilho. Então, se o Maicon é primeiro volante, Maicon, Carrilho, e ele tem jogado com o Bidon. Aí sobram Ranieri e Martínez. Então, assim, esse é o Corinthians para o futuro, mas é um Corinthians que o torcedor espera ver em campo, porque é o Corinthians que funciona melhor. Hoje ele não tinha Carrilho na maior parte do tempo, não tem o Memphis nem o Garro. Então é um time mais pobre. Claro. E para compensar isso, imagina mais um atacante ao lado de Yuri. O time já tem uma pobreza na criação, é pobre. Aí você isola o Yuri Alberto, fica um negócio sem sentido. Mas aí tem o que você falou, eu tenho a vantagem. Eu tenho a vantagem e vou me proteger. E eu acho, Calçade, que... E isso torna o jogo, sim, que torna o jogo para 40 mil pessoas que foram ver esse jogo. Chato. Sim, insuportável. Assim, eu só acho que o Dorival, conhecendo os métodos dele, como ele tem trabalhado há um bom tempo, vamos supor que ele ache que o Ranieri funcionaria melhor que o Michael como primeiro e o Michael melhor que o Ranieri jogando pela direita. Vamos supor que ele concorde com isso. Eu acho que como ele está construindo a casinha, colocando tijolinho em cima de tijolinho, ele vai mexer o menos possível naquilo que ele acha que funciona razoavelmente bem. E se há alguma coisa que tem funcionado razoavelmente bem, sei que eu não enchi a boca para falar, é o sistema de marcação do Corinthians. O Corinthians é um time que tem problema de criação. Ele não tinha acha essa que o Ranieri necessidade confere do lado de direito. melhorar. Cara, eu tô fazendo as críticas que eu acho que o Ranieri merece pela partida de hoje, mas eu acho que ele funcionava perfeitamente bem como primeiro volante. Eu também acho. Então, assim, a questão, para mim... É isso aí, Fiel. Como vocês puderam ver, o Corinthians aí se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, com problemas aí na linha de meio de campo, na defensiva aí com o nosso Dorival tá tendo problemas. Mas é isso aí, pessoal. O técnico tá chegando ainda, tá com pouco tempo ainda no timão, daí tá se encaixando aí, encontrando um time aí ideal para o nosso time. Valeu, Fiel. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like aí para fortalecer meu trabalho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians.